Bundesliga começou, hein? Abertura do campeonato alemão com goleada do Bayern de Munique, mesmo fora de casa, 4-0 em cima do Werder Bremen, com o primeiro gol do Harry Kane, hein? Primeiro gol do Harry Kane aí pelo time alemão. Só que já vem um pequeno spoiler. O Bayern goleou, mas também não foi tudo isso de qualidade de jogo. Eu e o Edu vamos passar os detalhes aqui dessa partida. É mais um vídeo aqui do Pub da Bola. E depois a gente vai passar, além das informações, dos detalhes, a nossa opinião aqui, as nossas opiniões sobre este jogo. Werder Bremen 0, Bayern de Munique 4. Não é mesmo, Eduardo DG? Pois é, cara, eu já adianto para você que foi um resultado mentiroso, né? Quem olhar o placar assim pensa que foi um passeio do Bayern, não foi. O Bayern só deslanchou no último terço do jogo. E o Werder Bremen também não é lá aquele timaço. O Werder Bremen é um time arrumado, é um time que tem ali uma proposta de jogo definida. Arrumado Mas mais ou menos, né? Porque aqui primeiro gol é, também, daqui a pouco a gente chega lá, né? chega lá. Mas não é um time que vai brigar, por exemplo, por classificação para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa, não. Vai ser um time de meio de tabela, também não é um time dos piores, mas não vai brigar por nada. Bom, vamos começar então pelo começo, né? Vamos começar falando aqui sobre as escalações, começar pela escalação do time da casa, e o Barba vai passar aí para nós aí quem jogou, enquanto eu boto o campinho na tela. Bom, então, começando aqui pelo Werder Bremen, como o Edu trouxe para a gente, que entrou num 3-5-2, hein? Pavlenka, o goleiro do Werder Bremen, na defesa aí com Piper, Vejikovic e o Freid. No meio-campo, o Leinen, o Weiser, o Jung, o Stage e o Bittencourt, camisa 10 do Werder Bremen. Hein? Já na frente, o camisa 11, o Füllkrug. Não sei porquê, pelo menos na escalação que eu estou vendo aqui, não de vocês, mas esse é o único que está tudo em maiúsculo, hein? O Google quis dar um destaque aqui para o Füllkrug. E a dupla dele aí, o camisa 7, o Dukis. Tem que falar quase que assoviano no final, hein? Jogadores que entraram aí na equipe do Werder Bremen, o camisa 9, David Kolvinek, o Romano Schmidt, o Oliver Burke, o Leon Opitz e o Christian Grob. Então aí o Werder Bremen fez as 5 alterações aí da partida, hein? Aliás, o Bittencourt saiu pistola, viu? Bittencourt lá, as câmeras flagraram lá, o cara saindo de campo lá com o bração aberto, pô, né, tá me tirando e tal. E depois no banco também mostrou ele reclamando, viu? Então o Bittencourt aí não. Ele é filho de jogador que jogou no Bragantino e no Fluminense, viu? Não sei se ele é brasileiro ou se nasceu aqui, mas na transmissão falou que ele é filho aí de um jogador que defendeu o Bragantino, o antigo Bragantino e o Fluminense. Mas vamos agora falar da escalação do Bayern de Munique. O Bayern de Munique veio aí modificado em relação àquele time que perdeu no sábado passado para o RB Leipzig. Viu? Modificações principalmente aí na defesa. Então, colocando o campinho na tela, o Bayern entrou em campo com o goleiro Urich. A defesa, no ensaio para falar o nome desse 40 aí, é o Mazaroi, número 40. Ele que entrou no lugar do Pavard. O Pavard, inclusive, está sendo aí negociado, né? Há uns rumores que ele vai ser negociado. Então, o Mazaroi entrou no lugar do Pavard. Acho que agora acertei o nome. A dupla de zaga, o Pamecano e o Minjaê. O Minjaê entrou, começou o jogo na vaga do Delight. E o Afonso Davies, para mim, aí, um dos melhores jogadores aí do Bayern de Munique. Inclusive, aí, ele está aqui como lateral esquerdo, mas ele jogou muito como ala, viu? Apoiou bastante o ataque, inclusive deu 2 assistências. A defesa, o meio de campo, o Kimmich e o Goretzka. O Goretzka aqui entrou no lugar do Leimer. E aí, o Musiala mais avançado no meio. E o trio de ataque, o Sané, o Coman e também o Harry Kane, furacão Harry Kane. E aí as alterações, né? Aí o técnico Thomas Tuchel meio que começou a colocar o time igual estava no que começou o jogo contra o Leipzig. Ele tira o Minjaê, coloca o Delight, tira o Goretzka, coloca o Leimer, aí tirou o Kane, colocou o Tel. Aliás, o Kane no lugar do Tel também foi outra alteração, né? Então foram 5 alterações aí, e não 4, como eu falei. O Coman saiu para a entrada do Choupo-Moting e o Musiala saiu para a entrada do Thomas Müller, né? E essas alterações aí acabaram dando mais resultados, né? Surtiram mais efeitos do que as alterações feitas pelo técnico do Werder Bremen.
Bom, mas vamos começar falando então do jogo, Barba. O jogo começou já com o Bayern, né? Sendo o Bayern, logo com 3 minutos ali. Sim. O Harry Kane, cara, acho que essa dupla vai dar liga, hein? Harry Kane e Sané. Porque o Kane ali deu um passe na medida pro Sané, o Sané invadiu a área, bateu, fez 1-0. E aí todo E mundo eles já se imaginou. completam, né, Edu? Nesse lance mesmo, o Harry Exatamente. Kane sempre foi bom para dar esse último passe e o Sané sempre foi muito veloz, né? Então, um jogador Sim. rápido que aí ajuda bastante nessa jogada. Bom, aí todo mundo já imaginou, falou, pô, vai ser a goleada do Bayern, né? O velho Bayern de volta. Só que não foi bem assim, tá? Aos 8 minutos o Bremen teve um gol anulado por impedimento, né? Corretamente anulado. E aí o Bremen ele se acertou na defesa. Ele começou, como você falou aí na escalação, com 3 zagueiros, né? Só que tanto o Weiser quanto o Jong, eles recuavam, né? E aí o Bremen formava uma linha de 5 jogadores. E era um ferrolho ali que o Bayern tinha muita dificuldade para passar. Em dado momento do jogo, Barba, a posse de bola era 21% para o Werder Bremen, 79% para o Bayern de Munique, e o Bayern não conseguiu furar esse bloqueio e também não criou aquela grande chance de fazer o segundo gol no primeiro tempo, né? Pelo menos que eu anotei aqui, não teve aquela grande, falar, poxa, quase foi gol. Vem o segundo tempo, o Bremen começou até melhor, né? Começou ali sendo mais insinuante, palavra moderna, né? Tentando ali alguma coisa, só que o Bayern aos poucos foi se soltando, aí aos 57 minutos o Coman recebeu do Afonso Davies, acertou a trave, né? Muita gente apontou o Sané corretamente como o melhor jogador em campo, mas eu destaco o Afonso Davies. Para mim ali, um dos jogadores mais ativos nesse time do Bayern de Munique, tanto que deu 2 assistências, né? E ainda quase marcou. É. Aí, aos 60 minutos, o Kenny teve a sua primeira grande chance mesmo, em sua passagem pelo Bayern. Ele recebeu ali do Afonso Davies, e chutou e o goleiro defendeu, mandou para escanteio. E aí, 2 minutos depois, talvez aí a melhor chance, né, da equipe do Werder Bremen, foi um chute do Stage que passou perto da trave. E aí, aos 73 minutos, finalmente sai o gol do Harry Kane, né? Ele recebeu o passe aí do Afonso Davies e fez o gol, segundo gol do Bayern. E esse gol do Bayern acabou com o jogo, literalmente, porque desmontou toda a defesa Desanimou, né? Desanimou o time do Werder Bremen, que já não tinha mais aquela pegada na marcação. As alterações também que o técnico fez não surtiram efeito. Os jogadores do Werder Bremen que entraram não entraram tão bem quanto os que estavam lá, diferente dos jogadores que o Thomas Tuchel colocou, né? Ele colocou o Miller no lugar do Musiala e o Kane no lugar do Tel. Aí, aos 49 minutos já do segundo tempo, o Miller deu passe para o Sané fazer o segundo gol dele, né? E aí, já aos 49, 50 minutos, foi a vez do Afonso Davies dar a sua segunda assistência no jogo, dessa vez para o Tel, né? Que entrou no lugar do Harry Kane, fazer 4-0 e fechar a conta, né? Então, um Bayern de Munique que teve muita dificuldade nos 2 terços iniciais do jogo, não foi um time convincente, tá? A gente até estava falando aqui fora do ar. O Werder Bremen não é um time que vai brigar aí por classificação para ligas europeias, muito menos pelo título, vai ser um time de meio de tabela, igual foi na temporada passada, né? E o Bayern mesmo só foi aí deslanchar, né? Depois que a equipe adversária desanimou, teve as alterações, cansou, aí sim o Bayern com sangue novo que o Thomas Tuchel colocou, deslanchou e foi um pouco daquele Bayern que a gente estava acostumado a ver. Edu, cara, eu sou até um pouco mais ousado. Você tá falando aí que tem muito cara do Werder Bremen ser aquele time de meio tabela como foi a temporada passada, mas se me perguntar, se eu tivesse que escolher, cara, entre qual que é a maior possibilidade, o Werder Bremen brigar por alguma vaga em competições europeias ou brigar para não cair? Eu acho mais fácil esse time brigar para não cair, viu? Não que seja assim horrível, não é um time horrível, tanto é que mesmo o Bayern, como você falou, fora de ritmo, não apresentando aquele futebol, o Werder Bremen conseguiu segurar por muito tempo, né? Apesar de Sim. tomar um gol logo no comecinho, ficou Muito 1-0 bobeira. até mais da metade do segundo tempo, né, cara? Então, quer dizer, no campeonato alemão a gente sabe que isso é meio raro, né? Normalmente são jogos mais fáceis, assim, no decorrer do jogo para o Bayern, não de precisar acabar fazendo os gols tudo no finalzinho. Cara, uma coisa assim que eu destaco logo de começo
é que foi uma burrada muito grande, cara. É um time, ainda mais, pô, jogando em casa e contra o Bayern de Munique na estreia, tomar aquele gol ali, não pode acontecer, Edu, na boa. No comecinho do jogo, você ir para o ataque e ficar totalmente aberto, né? Para um passe do Harry Kane. O passe do Harry Kane, ele foi um passe muito bom, mas não foi um passe genial. Não era um passe de Iniesta que acha o cara. Tava um buraco, né? O Werder Bremen estava na frente, né? Tava com os jogadores tudo no ataque. Aí tinha um lateral direito lá marcando lá atrás e no meio ficou um buraco. Ou seja, o lateral ele serviu só para não ficar impedido, né? Só para não deixar o ataque do Bayern impedido, ou seja, serviu só para atrapalhar realmente. E aí o Sané, eu acho que ele até ficou meio assustado, né? Porque eu acho que ele ficou tanto tempo correndo ali que ele falou: caramba, é difícil ter uma oportunidade tanto assim. Será que tá tudo certo? Tá meio esquisito isso aqui. Mas aí ele guardou, né? Uma coisa que eu queria também falar, o Edu, é que, é claro, né? Normal, os holofotes estão para o Harry Kane. Só que eu, que estava assistindo o jogo aí com outras pessoas num barzinho, teve gente muito irritada. Quero compartilhar com vocês aí que teve o tiozinho que trabalha no barzinho, que pegou para ver os melhores momentos ali no intervalo, e ele só queria ver o gol do Bayern. E a gente estava acompanhando pelo YouTube, né, pela Casa TV. E simplesmente os holofotes foram tão grandes por Harry Kane que só ficou mostrando a assistência dele. Mas não mostrava normal, tipo assim, ele dando assistência e o cara fazendo o gol. Mostrava ele dando assistência e depois continuava ele correndo. Não mostrava o gol. E o tiozinho ficou revoltado. Ele, eu quero ver o gol. Parecia aquele tiozinho lá, eu quero café. Só que eu quero ver o gol. Cadê o gol? Esse cara tá com a bola, não tá vendo o gol. Então fica uma pequena crítica aqui, porque realmente eu acho, a gente entende que os holofotes eram pro Harry Kane, mas também não dá para ser um exagero tão grande que você tira o brilho do único gol do jogo, né? Até aquele momento. Era o único gol da partida e estavam muito mais falando da assistência do Harry Kane. Eu senti também que o time estava não tanto, mas um pouco colaborativo para acontecer isso, Edu. Pensando muito ali, eu vi jogadas que normalmente o Bayern de Munique chuta de fora da área e eles preferiam tocar a bola para o Kane, para justamente ele fazer o seu primeiro gol, né? Bom, pelo menos agora essa chatice já acaba um pouco, né? Pelo menos por esse lado, que ele já fez o seu primeiro gol e agora as coisas vão se acostumando mais. Mas só para concluir, cara, é o que a gente tava, é o que você falou no começo do seu comentário, Edu. O Bayern de Munique ele mostra um futebol que a gente pode muito comparar com o do Manchester City, né? Nesse começo de temporada. Um futebol ali, como você mesmo falou, de freio de mão puxado, jogadores que a gente está acostumado a ver rendendo muito mais, né? A questão é que o Manchester City é óbvio que tem muito mais obstáculos na Premier League do que o Bayern de Munique na Bundesliga. Isso não deixa de ser algo impossível do Bayern perder o título, até porque na temporada passada a gente viu, né, que se não fosse o vacilo do Borussia Dortmund, o Bayern teria ficado para trás, né? Então, vamos ver aí na Bom, sequência de jogos se o Bayern de Munique vai melhorar o seu futebol. só deixando registrado que a temporada do Manchester City terminou uma semana depois e começou uma semana antes, né? Temporada de jogos oficiais. O Bayern teve mais tempo para se preparar, é Teve mais verdade. tempo. Bom, falando aí em sequência, né? A sequência das equipes é a seguinte: o Werder Bremen joga sábado que vem fora de casa contra o Freiburg. Esse jogo vai ser às 10h30 da manhã. E o Bayern de Munique vai fechar a rodada. Eu acho que vai ser o jogo da cultura, hein? Meio-dia e meio, domingo, contra o Augsburg, lá na Allianz Arena. Então, esses aí são os jogos da próxima rodada para essas duas equipes. Para a gente fechar o vídeo aqui, ó, só alguns jogos interessantes desse final de semana. Amanhã, 10h30 da manhã. Jogo bom, hein? Talvez aí o melhor jogo da primeira rodada. Bayer Leverkusen e RB Leipzig. Aí a estreia do Borussia Dortmund vai ser 1h30 da tarde. Vai ser contra o Colônia. Jogo bem interessante também. E o Union Berlin, né, que está na Liga dos Campeões, estreia domingo só contra o Mainz, né? Então esses aqui são jogos, né? Vamos ter aí o Wolfsburg jogando contra o Heidenheim, acho que é esse o nome, é um time que veio da segunda divisão. E o Augsburg vai encarar aquele time lá que você gosta, o Borussia Mönchengladbach, né?
Tem também o Stuttgart contra o Bochum. O Bochum aí que se manteve na primeira divisão, hein? Milagrosamente se manteve na primeira divisão. Então, esses são jogos do final de semana. Fechando a rodada, domingo à tarde tem o Eintracht Frankfurt contra o Darmstadt. Jogo esse da cultura, tá? Quem tá com TV aberta, esse do Frankfurt contra o Darmstadt é cultura. E parece que a Rede TV também fechou, viu? Parece que a Rede TV também fechou. Para passar campeonato alemão. Agora todo mundo quer passar campeonato alemão. Tá na moda, né? Tá na moda e com certeza aí vão empurrar muito, vão falar do Harry Kane no Bayern de Munique. Bom, então é isso, né? As informações que nós tínhamos para passar eram essas. Então o Bayern de Munique estreando aí com goleada fora de casa, 4-0 em cima do Werder Bremen. Mas coloca aí nos comentários o que você achou desse jogo. Você discorda? Você acha que o Bayern de Munique jogou muita bola? Ou você acha que o Werder Bremen também tem até mais time, um time melhor do que a gente falou aqui no vídeo? Coloca aí e aproveita, se for novo, seja bem-vindo, inscreva-se no canal para ficar por dentro dos principais campeonatos europeus e também aqui do Brasil. Né? Não é mesmo, Edu? Beleza, então, galera, um forte abraço a todos. Se liga que vai ter mais vídeo no canal, né? E não se esqueça aí da Hora do Rango, todo dia agora, 1 da tarde. Valeu! Falou!